Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que, assim, à primeira vista tem toda a emoção de uma planilha, sabe? É uma boa descrição. É, o capítulo 7 do livro de Números. A gente recebeu algumas bíblias de estudo que destacam esse trecho e a primeira reação é: nossa, que lista de inventário detalhada! Exato. Então, a nossa missão aqui vai ser desvendar isso. Porque um capítulo inteiro para uma lista de ofertas que se repete e se repete por 12 dias. O que essa repetição toda, esses detalhes minuciosos, revelam sobre aquele momento de Israel? Vamos encontrar a história por trás dos números. E essa é a pergunta certa, porque o contexto aqui é tudo. Isso acontece logo depois que Moisés termina de erguer e consagrar o tabernáculo. A inauguração oficial. Exatamente. Pensa nisso como a grande inauguração do centro da vida nacional e religiosa deles. A gente está mais ou menos a 1 ano da saída do Egito. Eles estão no deserto, tentando se organizar como nação, sabe? Deixando de ser um grupo de refugiados. Isso. Então não é só uma cerimônia, é tipo a ativação do centro de comando de Israel. É quando a presença de Deus, de forma simbólica, passa a morar oficialmente no meio do povo. Certo, o tabernáculo está pronto para funcionar. E o primeiro item da pauta, pelo que o texto diz, é pura logística. Moisés distribui carros e bois para os levitas transportarem essa estrutura toda. Mas aí já tem um detalhe que me pegou. 2 clãs de levitas, Gerson e Merari, eles recebem os veículos. Mas o terceiro clã, o dos coatitas, não ganha nada. Fica, assim, de mãos abanando. Pois é. Isso parece estranho, quase uma punição. Por que essa diferença? É uma ótima observação, porque parece uma injustiça, né? Mas, na verdade, é o oposto. O que a gente está vendo ali é uma representação física da hierarquia do que é sagrado. Ah, entendi. A questão não é quem tem o trabalho mais fácil, mas quem tem a maior responsabilidade. Os clãs que ganharam os carros, eles transportavam as partes estruturais do tabernáculo. As cortinas, as estacas, as tábuas. O trabalho pesado, a estrutura. O trabalho pesado, logístico, exatamente. Agora, os coatitas. A eles foi confiada a tarefa de carregar os objetos mais sagrados de todos. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, o candelabro, a mesa dos pães. O texto é muito claro. A responsabilidade deles era sobre os ombros. Não podia ter um intermediário, nenhum animal, nenhuma carroça, nada entre eles e o sagrado. Entendi. Então não é privilégio, é reverência. Proximidade. Carregar nos ombros significa que você sente o peso, literalmente. É uma responsabilidade direta. Precisamente, o meio de transporte reflete a natureza do que está sendo transportado. Coisas pesadas e estruturais vão de carroça. Coisas de uma santidade imensa são carregadas com o corpo, com o cuidado humano. Isso já estabelece desde o início que nem tudo nesse sistema é igual. Existem níveis de acesso e de responsabilidade. Ok, essa primeira parte já mostra uma camada bem interessante de ordem, de reverência. Aí, resolvida a logística, o capítulo entra no que parece ser o evento principal, a dedicação do altar. Sim. E isso é uma cerimônia longa, de 12 dias, 12 tribos, 12 líderes, um por dia, apresentando sua oferta. E a oferta que ele traz é, nossa, incrivelmente generosa. Sim, e eu não vou ler a lista inteira, mas a escala é impressionante. A gente está falando de um prato de prata com mais de 1,5 kg, uma bacia de prata com quase 1 quilo, uma colher de ouro maciço. Riquíssimo. E tudo isso cheio de farinha da melhor qualidade, azeite, incenso. É um presente realmente digno de um rei. Isso são só os utensílios. Aí vem os animais, e são muitos. Tem animais para o holocausto, que era a dedicação total, né? Tem um bode para a oferta pelo pecado, que é o reconhecimento da falha humana. Certo. E tem uma quantidade enorme de bois, carneiros e cordeiros para o sacrifício pacífico, que era basicamente uma festa de comunhão. Parte era para Deus, parte era comida pelo povo. Ou seja, a oferta cobria todas as bases do relacionamento: devoção, expiação e comunhão. Exato. Uma oferta completa. Certo, um gesto e tanto da tribo de Judá.
Mas aí, no segundo dia, o líder da tribo de Issacar se apresenta e a oferta é exatamente a mesma. O mesmo prato de prata com o mesmo peso, a mesma colher de ouro, os mesmos animais. Tudo igual. Tudo idêntico. E no terceiro dia, a mesma coisa. E no quarto, e assim por 12 dias. Por que essa repetição? Não era uma chance para cada tribo mostrar sua identidade, sua riqueza? Uma tribo maior poderia ter dado mais? Não. E essa repetição, se a gente conecta com o todo, é a mensagem central do capítulo. Poderia ter sido uma competição, como você falou. Judá, a tribo dos reis, poderia ter tentado ofuscar as outras. Com certeza. Mas o texto insiste nessa uniformidade absoluta. Isso passa uma ideia política e teológica muito radical para a época. Perante Deus e na formação da nação, todas as tribos são iguais. A identidade individual de cada tribo fica em segundo plano, em favor da identidade coletiva de Israel. Exatamente. Ninguém é mais importante nesse momento fundador. O tamanho da tribo, a força militar, a riqueza, nada disso importa na hora de dedicar o coração da nação. Cada um contribui com uma parcela idêntica. É uma declaração muito forte de unidade nacional. Entendi. Eles não são só um bando de clãs juntos. Eles são um único povo. A repetição não é uma falha de criatividade do autor. É o ponto principal. Isso muda completamente a leitura. O que parece uma escrita preguiçosa, na verdade, é uma ferramenta retórica muito poderosa. E tem a ordem também, né? A sequência das tribos não é aleatória, de jeito nenhum. A ordem das ofertas segue perfeitamente a formação do acampamento de Israel ao redor do tabernáculo, que foi descrita antes. Ah, claro. As tribos do leste, lideradas por Judá, vão primeiro. Depois, as do sul. E assim por diante. Isso reforça ainda mais a ideia de ordem, de estrutura, de um universo organizado, em oposição ao caos do deserto. Cada um tem seu lugar, sua função, sua hora. É uma nação sendo construída sobre princípios de igualdade e ordem. Ok, então depois desses 12 dias de cerimônia, tudo meticulosamente ordenado e repetitivo, o capítulo poderia acabar. Mas não, ele faz questão de fazer a soma. Sim, como um relatório final de auditoria. E os números totais são de cair o queixo. Sim, o texto faz uma pausa para nos dar o grande total. E é uma demonstração de força econômica. São 12 pratos de prata, 12 bacias, 12 colheres de ouro. O peso total da prata é de quase 30 quilos. O ouro, quase 1,5 kg de ouro puro. E a gente precisa lembrar que é um povo nômade no deserto. Exato. Isso representa uma riqueza extraordinária. E o número de animais é ainda mais chocante. No total, foram 36 animais para holocaustos, 12 bodes para ofertas pelo pecado e para os sacrifícios de comunhão, os pacíficos, o total é de 240 animais. 240? 240. Bois, carneiros, bodes, cordeiros. Isso deve ter sido uma festa gigantesca, um churrasco comunitário que durou dias. E essa contabilidade final tem alguns propósitos, né? Primeiro, mostra a seriedade do compromisso. Não foi um gesto simbólico barato, foi um investimento massivo de recursos. Certo. Eles estão literalmente colocando a riqueza deles onde a fé deles está. Segundo, o número 12 é repetido obsessivamente. 12 líderes, 12 dias, 12 pratos. Isso martela a ideia da totalidade de Israel. Nenhuma tribo ficou de fora. Então essa lista de totais não é só para impressionar, mas para selar a ideia de um compromisso unânime, total. A nação inteira está investida nisso. Mas, depois de toda essa organização, toda essa contabilidade, para que serviu tudo isso? É aí que o capítulo chega no seu final, com um único versículo, quase discreto. E é o clímax, o versículo 89. Ele diz que quando tudo terminou, quando os 12 dias se completaram, Moisés entrou na tenda do encontro para falar com o Senhor. E o que acontece? E aí ele ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que estava sobre a arca do testemunho, dentre os 2 querubins. O lugar mais santo de todos. Então,
O capítulo inteiro, com as listas e repetições, era a preparação para esse momento. Exatamente. O ritual não era o objetivo final. A obediência, a ordem, a generosidade, a unidade, tudo isso era a condição necessária para que o tabernáculo se tornasse o que ele deveria ser, um ponto de comunicação direta entre o céu e a terra. Nossa! A resposta à dedicação do povo é a palavra de Deus. O sistema, para usar uma metáfora moderna, está finalmente online. Uau! Isso muda tudo. O capítulo não é sobre listas, é sobre estabelecer uma conexão. Todo aquele esforço, toda aquela riqueza material foi o que ligou o interruptor. Isso. A comunicação divina não acontece no vácuo. Ela é uma resposta a uma ação humana, estruturada e unificada. O tabernáculo agora está funcional. É o cumprimento da promessa. Deus não disse apenas, eu estarei com vocês, mas demonstrou isso de forma audível. A voz que sai da arca é a prova de que o pacto está ativo. A longa cerimônia validou o espaço como sagrado e agora a comunicação pode fluir. O capítulo 7 é a ponte entre a construção do hardware, que é o tabernáculo, e a ativação do software, que é a presença e a palavra de Deus. Então, recapitulando o que a gente descobriu. Um capítulo que parece um inventário é, na verdade, uma narrativa muito densa sobre a formação de uma nação. Começa com uma lição sobre reverência, onde o sagrado exige um cuidado pessoal. Depois, ele nos mostra a base política e teológica dessa nação, a igualdade radical entre todas as suas partes, simbolizada pela repetição exata das ofertas. É uma declaração de unidade. Em seguida, ele demonstra a seriedade desse compromisso através de um investimento massivo de recursos. A fé deles era prática. E, por fim, tudo isso culmina no objetivo final. A criação de um canal de comunicação direto com o divino. A ordem do ritual humano abre o caminho para a palavra divina. A lista não era o ponto, era o caminho. Fantástico. É uma história completa, com causa e efeito, escondida sob a aparência de um documento burocrático. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Um pensamento para levar. Este texto antigo coloca uma ênfase enorme na precisão, na repetição, no sacrifício material como pré-requisitos para a comunhão. Certo. Isso nos força a perguntar, o que, nos nossos contextos hoje, desempenha um papel parecido? Onde que a gente encontra estruturas e rituais que, embora às vezes pareçam repetitivos, são essenciais para construir um senso de comunidade ou para demonstrar um compromisso? É uma ótima pergunta. Seja numa organização, numa família ou na vida pessoal. O que a gente faz que prepara o terreno para algo maior acontecer? Isso. Fica aí a reflexão.